Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Te inscreve aí no canal, deixa teu like, ativa as notificações, deixa também teu comentário. Bem, hoje iniciamos aí com a notícia de que Marcelo Marques desiste pela segunda vez. Eu, no meu entender, ele nunca retornou, né? Ele fez aquele videozinho para agradecer aí ao apoio da torcida, enfim, que pediu desculpa pelo susto e aquela coisa toda ali, mas isso ali não passou de um teatro, né? Diz ele hoje na carta para não atrapalhar as negociações que o Grêmio vinha tentando fazer, né? Para que conseguisse trazer Arthur, para que conseguisse trazer o William, né? E para que a caminhada aí para o Conselho Deliberativo andasse, né, de maneira natural, enfim e tal, mas que ele já havia desistido lá atrás. Então essa não foi uma segunda desistência, só foi a confirmação daquela primeira lá, 40 dias atrás, 45 dias atrás, que ele deu uma entrevista lá na Gaúcha, lá no sala de redação, né? Inclusive foi indagado pelo Maurício, né, que se haveria a possibilidade de uma reversão daquela decisão tomada. Ele disse não, é irreversível e tal. E poucos dias depois, ali, 3, 4 dias depois, vem a público, né, lança um videozinho lá, desculpa aí, porque eu estava meio nervoso, enfim e tal. Aquela baba de calango, como se diz lá no Goiás. Né, aquela desculpinha para boi dormir, né, conversa para boi dormir, para dar aquela apaziguada, baixar um pouco a poeira, mas eu achei uma certa desonestidade, né, assim como o CCD hoje defende ele, que ele foi honesto em sair do pleito, vamos dizer assim, antes da eleição do Conselho Deliberativo, para não influenciar, né? Ou seja, ele poderia deixar correr a eleição do conselho e sair fora segunda-feira, né? Depois da chapa dele já ter sido escolhida, né? De certo modo, sim, mas eu achei uma desonestidade dele para com a torcida que vinha pedindo que ele fosse o presidente, enfim, e apoiando, né? O próprio Denis Abraão saiu da disputa apoiando ele, né, e pedindo para que ele continuasse, enfim. Eu achei de certo modo uma traição, enfim. Hoje ele declara que está sendo considerado, ninguém enxerga ele como pessoa, como torcedor, como uma peça importante, sim, como uma cifra de dinheiro. Outros que ele diz que deixou muito exposta a família dele, ok, isso é natural, né, da maneira que ele se colocou, né, deveria ter pensado nisso antes, né, porque ele chegou com tudo, né, chegou, não, vou comprar arena, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e divulgando, né, e trazendo o nome da empresa dele junto, enfim, isso é natural, não tem como evitar, né. E também agora, né, como de praxe, não duvido que ele esteja com problemas, né, pressão psicológica, enfim e tal, algum problema de tensão, enfim, né, acho que virou meio que uma válvula de escape para os famosos e, não, eu preciso cuidar da minha saúde mental, né. Eu acho que ele está em perfeita saúde mental, senão ele estaria afastado da direção, da presidência da Marquespan também. Ele não pode só estar com problema psicológico e com problema de saúde mental só para assuntos relacionados ao Grêmio ou a pressão que ele teria sendo presidente do Tricolor, né? Acredito eu que ser presidente de uma grande empresa assim como ele é, com mais de 6 mil colaboradores, que gira cifras astronômicas, não deve ser tão moleza assim também não, né? Então, se ele tivesse problema de saúde mental, ele estaria afastado também das atividades na Marquespan. Mas enfim, o importante é que águas passadas, saiu, então que volte a ser somente tricolor, que continue apoiando o tricolor da maneira que ele achar que deve, né?
Acho que toda ajuda para o time é bem-vinda, seja ela financeira, ou moral, ou indo aos jogos, ou comprando fardamentos, enfim. Todo mundo ajuda da maneira que pode. E que ele continue, né? Então, vamos dizer assim, mostrando o seu gremismo nessas atitudes e também apoiando o tricolor nas decisões e nas necessidades que o clube possam vir a ter. Então, mudando um pouco de assunto aí também, voltando um pouco ao assunto Grenal, né, que foi um pouco ofuscado por essa notícia do Marcelo. Acho que ele poderia ter esperado até amanhã, né, para pelo menos deixar a torcida tricolor, depois de 2 anos, comemorar pelo menos um dia, né, essa vitória importantíssima que conseguimos ontem lá no Chiqueirão. E também ressaltar as questões do VAR ali, né? Então, cara, Marcelo de Lima Henrique se sujou praticamente toda a carreira dele, foi motivo de chacota em rede nacional por ter tomado as decisões que tomou, né? E ficou muito deliberada a intenção ou a má intenção dele, né? Nesse jogo, inclusive no vídeo de sexta-feira à noite ou de sábado à noite, acho que de sábado à noite eu ainda coloco, né, que o árbitro entra, um árbitro sob suspeição, né? Então ele era suspeito para apitar esse jogo, né? Uma vez que ele já havia favorecido, enfim, o Internacional não havia perdido nos últimos 15 jogos que ele apitava, só vencia e empatava durante 7 anos, né? Foi afastado esse ano por uma decisão, né, que ele tomou contra o Cruzeiro, favorecendo o Internacional, que também foi um erro fora do comum, né? Tanto é que motivou a CBF a afastá-lo. E ontem ficou mais do que evidente que ele ia ou o VAR conseguiu convencê-lo a tomar as decisões equivocadas dentro de campo, né? Porque ele mesmo não tinha marcado o pênalti no Bernabéu dentro de campo. O VAR que chamou ele também não tinha marcado o pênalti contra o segundo pênalti ali na mão do Noriega, né? E também na expulsão, ele tinha dado apenas amarelo, né? Então, assim, esse árbitro do VAR que o Jory Vasconcelos da Gaúcha também nomeou antes da partida como especialista na função, Rodrigo D'Alonso Ferreira, gravem esse nome aí, muito mal intencionado, né, tentando ludibriar ou então convencer pelo menos o Marcelo de Lima Henrique, um cara de 54 anos, sei lá, mais de 20 anos de carreira como árbitro de primeira divisão, foi FIFA, foi tudo que pôde ser na arbitragem, né? Se deixar convencer ou se deixar levar por decisões da cabine, né? Então, né, fica aqui o meu repúdio aí a essas atitudes da arbitragem, e mais uma vez vale ressaltar e pedir à comissão de arbitragem da CBF que selecione melhor essas pessoas, treine, né, e deem condições e aconselhem pelo menos, né, o pessoal esquecer um pouco o clubismo, né, ou então tragam pessoas de muito longe, né, mas o Brasil é continental e todos, né, têm algum interesse, né, por exemplo, daqui a pouco o Grêmio está brigando com o Santos, por exemplo, bota um árbitro de São Paulo, naturalmente tende a puxar, vamos dizer assim, não vamos dizer que vai, mas tende a puxar para o time do seu estado, né? Então, sei lá, tem muito dessas coisas aí. Mas o que demonstra um escândalo maior foi justamente os áudios, né, que são divulgados após as partidas, e aí isso piora mais a situação ainda, porque já foi um vexame as decisões tomadas durante a partida, e daí depois tu escutando os áudios fica pior ainda. E também aqui parabenizar o Mano Menezes, que tanto é criticado no Grêmio, né, pelo esquema que montou, né, apesar de não ter concordado com a escalação de
de Pavão e de Edenilson, né? O Edenilson, ok, né? Se defendeu, conseguiu jogar bem, mas o Pavão não conseguiu jogar. Então acho que sim, pode até ter sido um bom esquema de jogo para esse jogo, né? Mas eu acho que Pavão, sinceramente, não tem condições. Agora, para o próximo jogo, deve voltar o Dodi no meio de campo, né, como volante no lugar do Arthur, que está suspenso. E no ataque, no lugar do Carlos Vinícius, ou do Vinícius, né, assim como ele gosta de ser chamado, vai entrar André Henrique. Ontem, até na transmissão, falaram que ele tinha tomado o terceiro amarelo, mas na verdade não se confirmou essa informação, né? Ele não está suspenso por amarelo. E também não saiu uma nota oficial ainda do Grêmio, mas ao que tudo indica, por exames preliminares, é que não há uma lesão grave, né, na coxa do Vini, né, e que deve ser no máximo uma lesão de grau 1, que tiraria ele aí por 10 dias mais ou menos do campeonato, né? Então provavelmente não joga contra o Botafogo e não joga no outro final de semana, mas pro terceiro jogo, né, a partir do Botafogo agora ele já teria condições. E tomara que tenha sido apenas um desconforto novamente, né? Não tenha sido uma lesão ou uma contratura que possa tirar ele por mais tempo dos gramados. Valeu, galera! Quero deixar um forte abraço a todos aí. Não se esquece, se inscreva no canal. Estamos quase batendo 1.300 aí. Vamos caminhando a passos largos aí a chegar nos 2.000, que é o nosso objetivo até o fim do ano. Conto com o apoio de vocês aí, dá essa moral aí pro Sangue Azul. Valeu! Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchê!